Aliás, eu já expliquei isso aqui, o presidente falou algo parecido. Vocês já me ouviram dizer aqui, o Bolsonaro não queria governar o Brasil. Ele largou o governo. Ô Paulo Guedes, cuida aí da economia, Congresso faz o negócio, que eu vou ficar aqui cuidando de golpe. Eu vou aqui cuidar de fazer as instituições caminhar para trás. Esse é meu papel. Não é? E o Lula fala sobre um Congresso poderoso como jamais houve. Coloca o vídeo aí. Na verdade, como ele não governou o país, como ele não governou, porque ele governou uma indústria de mentira, de fake news, o que ele fez? Ele deixou o Guedes fazer o que quisesse na economia e ele deixou o Congresso fazer o que quisesse. Ele não se preocupava com o orçamento era do Congresso. Ora, então o Congresso se apoderou do Congresso. O Congresso, quando criou o orçamento secreto, era a mesma quantidade de dinheiro que o governo tinha para fazer investimento, o Congresso tem emenda. Sabe, o que nós conseguimos mudar? Nós conseguimos, primeiro, conversar muito com o Congresso. Agora, a verdade nua e crua é que, depois da experiência do governo passado, o Congresso se empoderou demais. E, na minha opinião, o Poder Executivo, sabe, tem ficado fragilizado na arte de exercer o orçamento da União. Esse é o dado concreto e todo mundo sabe disso. E é verdade. Nem é uma crítica, é uma constatação. Tem mais dinheiro de emenda, que acabou sendo impositiva, 52 bilhões, do que dinheiro livre para investimento do governo federal. Não é? O Congresso foi tomando conta do orçamento. Começou no governo Dilma, deu mais um passo no governo Bolsonaro e agora outra, recentemente. Não é? Com as tais emendas de comissão, que não eram obrigatórias, mas na prática passaram a ser. O Lula vetou, teve que abrir mão de parte do volume e está com o Congresso. Um Congresso em que o Lula não tem a maioria. Não tem a maioria, está muito longe. 13 deputados, ele lembrou na entrevista, coisa de 130 são do campo progressista. E mesmo assim, caminhou-se. Não é? E acho que bastante. Não é? E sobre a relação com o Congresso, o presidente falou sobre o veto à saidinha. Ele deixou claro o seguinte, eu sabia que eu ia perder, mas aí tomei uma posição de princípio. Eu mesmo, vocês se lembram que eu falei, Lula, não entra nessa, você vai perder. Mas ele disse porque ele entrou. Vai lá. A questão da saidinha, a unanimidade dos deputados era o contra a saidinha. Quando ela chegou para mim sancionar, eu tomei a decisão de vetar por uma questão de princípio. Porque se a família é a base da sociedade brasileira, como é que você pode proibir um cidadão que está preso pagando uma pena, que não cometeu crime hediondo, que não cometeu estupro, sabe? Como é que você pode proibir esse cidadão de encontrar com a sua família? Foi uma decisão minha. Inclusive a bancada do PT era favorável que eu não vetasse. E eu vetei. Sabe, sabendo que quando fosse para lá eu ia perder, não tem nenhum problema. Mas eu queria que ficasse para a história. O Lula vetou a proibição da saidinha. Tá aí, é um risco que ele decidiu correr. Risco não foi risco. Sim, eu vou perder, mas vou tomar uma posição de princípio. Né? Tomou e foi lá e mudaram a decisão, embora agora os tribunais estejam dizendo que vão ter de avaliar caso a caso. Né? Porque você não pode fazer uma lei penal que retroaja para punir. Né? Isso ofende um princípio constitucional. Né? A lei penal só retroage para beneficiar. Né? E, finalmente, um teórico chamado Max Weber diz que um político, né,
O político tem de lidar com duas éticas, Valio Bene. É a ética da convicção, homem público, né? A ética da convicção é a ética da responsabilidade. Quer dizer, não é só aquilo que eu quero. Também aquilo que diz respeito aos meus pares, à minha função, ao meu papel. Eu estou falando isso porque ele comentou a questão das blusinhas. Veja como ser político pode ser, quando se faz a coisa com decência, pode ser muito mais difícil do que parece. Né? Vamos ver o que ele falou, vai lá. O que eu fico meio boquiaberto é o seguinte, ou seja, quem é que compra essas coisas de $50? Eu não sei se você compra, Cássia. A minha mulher compra. Eu falei pro Alckmin, mas tua mulher compra. Eu falei pro Haddad, a tua filha compra, tua mulher compra. Porque são coisas que estão aí, baratinha, coisa para pintura, para cabelo, um monte de coisa. Sabe, $50. Ora, por que taxar $50? Por que taxar o pobre e não taxa o cara que vai no free shop e gasta $1.000? É apenas uma questão de consideração com o povo mais humilde desse país. Sabe, as pessoas gastar $50 tem que pagar imposto e o cara que gasta 2.000 não paga. Então, essa foi a minha divergência. Por isso que eu vetei. Eu vetei. Depois houve uma tentativa de fazer acordo, houve um acordo. E eu assumi o compromisso com o Haddad de que eu aceitaria colocar o PIS e COFINS para a gente cobrar, que dá mais ou menos 20%. Isso está garantido. Isso está garantido. Eu estou fazendo isso pela unidade sabe, do Congresso e do governo e das pessoas que queriam, porque eu, pessoalmente, acho equivocado. Tá aí, né? E fez. E essa questão, aliás, Valio Bene, boa parte dos que... Eu acho a taxação correta do ponto de vista de política industrial mesmo, de escolhas. Agora, de qualquer modo, eu lembro que boa parte das pessoas que saem pedindo a taxação, né, gastam $1.000, gastam no free shop, sim, gastam lá fora, e acho que tudo bem haver isenção, né? A isenção acaba não sendo bem-vinda quando é isenção para pobre, nesse particular o presidente está certo, né? Mas, de qualquer modo, fez o acordo, né? Cumpriu a sua parte.